Olá, pessoal. Paulo Santamaria, Head de Marketing do Evo aqui. Obrigado a todo mundo pela presença. Estamos aqui para trazer para vocês o plano 23 por 1, o Evo como seu parceiro de tecnologia. A gente sempre preocupado aí em trazer todo o conhecimento de gestão para que você possa se desenvolver cada vez mais, para que você possa fazer o seu planejamento do ano. Então, a gente traz aqui a experiência de todo o nosso time para ensinar vocês, para trazer vocês junto com a gente, para que vocês possam estar aí se desenvolvendo e crescendo cada vez mais aí com o Evo do seu lado. Né? A gente tem aqui uma trilha aí de conhecimento que começa hoje e termina quinta-feira. Então, hoje, amanhã e quinta-feira, às 3 horas da tarde, estamos trazendo aí todo esse conteúdo para vocês, para que vocês possam absorver tudo isso, fazer o planejamento de vocês. A gente está aí no começo do ano, começo de 2023, o ano promete aí ser um ano de muito resultado, a gente tem muita coisa boa aí para o ano, o Evo está preparando muito material, muita coisa nova aí para trazer para vocês, o plano 23 por 1 é uma delas, e estamos aqui, então, né, vamos já começar, vou trazer aqui, apresentar a nossa rede de vendas, uma pessoa que, desde que veio para o Evo aí, trouxe aí uma beleza ímpar para nós, que tem um conhecimento muito vasto de vendas aí e que vai ser uma das pessoas, vai ser uma das professoras aí para a gente, que vai trazer toda essa parte que hoje a gente vai falar aí dos 6 erros fatais na construção do seu resultado, o que você não pode errar durante a construção do seu resultado, quando você pensa no planejamento. Então, sem mais delongas aí, trazendo aqui agora para a transmissão a Carol Rocha, líder de vendas do Evo. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Adorei o Beleza Ímpar, viu? Ganhou pontos comigo, viu, Paulão? Gente, boa tarde, meu nome é Carol Rocha, como o Paulão mesmo falou. Então, a gente está aqui, primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Uma maneira da gente estar perto de vocês, levando conteúdo, levando conhecimento e mostrando como dá para fazer diferente e melhor tudo que a gente está buscando. Então, fiquem super à vontade, o espaço é de vocês, estamos aqui prontos. Eu quero já aproveitar aqui, onde você está, qual o seu estado, pode usar aí bastante o nosso chat, coloca o seu nome, coloca o nome da sua academia, de qual estado que você está falando, para a gente é super legal ter esse oi de vocês, vai ser até uma forma para a gente ver se o chat já está funcionando aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o plano 23 por 1, né, Paulão? Exatamente. E aproveitando aí o que a Carol falou, usem os comentários, podem deixar suas perguntas, a gente vai ter uma parte aí no final para responder essas perguntas, a gente já vai separando aqui, então durante todo o conteúdo que for dividido aí, fica à vontade para deixar suas perguntas, que a gente já está de olho aqui para responder o máximo de perguntas que a gente conseguir. Tá? Vocês também receberam um e-mail com o número de WhatsApp, se quiserem já mandar as perguntas também para o WhatsApp, os 2 professores vão responder essas perguntas aí diretamente para vocês, então fiquem à vontade aí para mandar todo o contato que vocês precisarem, que a gente está de olho aqui. E agora, né, alguém que não tem uma beleza ímpar, que não agrada a nossos olhos, mas é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de marketing e vendas, um cara que está no Evo aí desde o surgimento, já desde o começo, manja muito de gestão de academia, teve academia, trabalha aí no mercado com nossos clientes, principalmente ajudando no desenvolvimento deles. Então, um cara que não precisa de grandes apresentações, porque, além de tudo, ele é um palestrante nato aqui do Evo, ele que está presente aí, passando esse conhecimento aí sempre que ele pode. Então, chega aí junto com a gente aí, Peter Thomas. Ô, Paulão, beleza, meu querido? O cara fez uma apresentação aí, ele aproveita, né, que tá ao vivo, aí ele já dá uma brincada, né, Carol, para a gente poder aí não poder retrucar e não poder responder ao vivo aqui com todo mundo. Mas usou a oportunidade, bem a oportunidade, Peter. é isso. Convenhamos, usou muito bem a oportunidade. Exatamente. Obrigado, Paulão, pela apresentação. Queria cumprimentar todo mundo aí, já vi que tem vários amigos aqui no chat. Né, o Patrick, aí, nosso parceiraço em Brasília, um cara que muito influente lá no mercado. A Noara também, quem não conhece, cara, vai atrás dela aí, que ela manja muito de vendas, ajudou a gente durante muitos períodos aí, né? E já foi head de vendas aqui, já teve na cadeira da Carol em um tempo, então conhece bastante. André Soares também, prazer, Lucas, Bruno. Poxa, pessoal, obrigado aí por estarem presentes, né? E sempre, né, a gente
gosta muito desse conteúdo, né? Tem um conteúdo que a gente fez aí no passado de um planejamento, né? De ensinar as academias a planejar, né? E o ano de 2023. E é importante que esse ano a gente quis fazer uma coisa diferente, né? São 3 aulas, então você não pode perder as 3 aulas. Essa é a primeira, né? Que a gente vai falar um pouquinho de erros, né? Depois a gente vai falar amanhã sobre acertos, né? O que você precisa fazer. E no terceiro dia, pessoal, vai ser a questão aí de o passo a passo para você fazer um 2023 animal, né? Um 2023 com muito resultado. A gente também está super otimista com esse ano. É um ano muito desafiador, né? A gente sabe aí, estamos recém aí saído de um processo eleitoral conturbado, né? O país bem dividido, as pessoas com bastante incertezas aí, né? De como vai ser os próximos meses. Mas eu acredito que esse ano de 2023, independente de Lula ou Bolsonaro, né? A gente realmente, por uma questão de pós-pandemia, né? As academias estão sendo muito procuradas nesse começo do ano. Eu acredito que, independente do governo que vai aí estar à frente, né? Hoje a gente já sabe qual é, mas nunca a gente sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Eu tenho certeza que as academias têm um ano muito bom pela frente e nada melhor do que planejar esse ano, né? Do que a gente poder aí afiar aí o nosso machado e entender um pouco o que a gente precisa fazer. Então é um prazer enorme estar aqui, espero poder realmente ajudá-los aí nessa construção. Show de bola. Então, agora vou deixar vocês aí para distribuir todo esse conteúdo aí, porque realmente eu já vi algumas coisas aqui, tá muito bom. Então, tá com vocês aí, pessoal. Valeu, Paulão. Obrigado pela introdução aqui. E vamos lá, turma, vamos começar aqui. A ideia é fazer um bate-bola, tá? Eu e a Carol também me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu tô com cabelo novo, né? Sempre quando eu mudo de ano aí, eu faço algumas coisas diferentes. Esse ano foi o cabelo, né? Aproveitando aí que a gente não tem, falei, deixa eu dar uma cortada para ver se a gente consegue recuperar alguns deles aí que a gente perdeu ao longo do ano passado, né? Dos últimos 3 anos, que foram anos bem desafiadores para o nosso mercado. Mas eu trabalho com academias há mais de 20 anos, né? E a Carol também. Então, a ideia aqui, eu não queria que vocês enxergassem nós dois aqui como executivos do Evo, né? Hoje a gente está falando muito mais numa cadeira de proprietário de academia, de gestor de academia. A Carol tá com a gente hoje porque ela trabalhou quase 20 anos, né, Carol, no mercado aí de fitness. Estava trabalhando numa rede de academias, onde ela praticamente tinha uma equipe bem extensa de vendas, então ela entende bastante desse assunto, porque a gente, na verdade, está aqui, né? O Evo tem a missão de ajudá-los como dono de academia. Então, todas as posições chaves da nossa empresa são feitas por pessoas que vieram do fitness, que vieram das academias, para entender cada vez mais a realidade de vocês. E o conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês, turma, é um conteúdo nessa cadeira, tá? A gente não está aqui falando de Evo, a gente está falando aqui de 2 pessoas que estão no mercado há um tempo. É claro que tudo que a gente vai falar aqui, pessoal, eu gosto de dizer sempre, nenhuma verdade absoluta, tá? Então a gente quer compartilhar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do que a gente conheceu trabalhando com academias. Então a gente conversa com muitos proprietários e a gente identifica alguns paradigmas aí pré-estabelecidos no nosso mercado, já que é um mercado muito, muito recente, né? Academias e fitness é um negócio que surgiu até com o nosso presidente, né? Uma das pessoas que foram influentes de construir esse mercado, que é o Paulo Aquial, aí na construção da Body Systems, e outros colegas aí de trabalho, porque é muito recente. Então a gente tem pouca história, mas né, pouco tempo, mas muita história e muito conhecimento aí para dividir com vocês. Certo, Carol? Exatamente, Peter. Eu acho que a primeira coisa que você falou que eu acho que é importante, as pessoas nos olharem e entenderem o que a gente está trazendo de conteúdo aqui, um pouco da experiência que a gente tem, do tempo que a gente tem e aí, o contato que nós temos com o cliente, com o mercado, com o que está acontecendo. Então, a ideia aqui é troca. Mente aberta, né, Peter? Acho que a gente vai precisar com relação a isso para entender que um olhar novo, principalmente porque você precisa planejar um novo ano e fazer, acho que todo mundo já ouviu esse ditado, se você continuar plantando abacaxi, vai sair abacaxi, não vai sair maçã nunca. Mas se você quer ter resultados diferentes dos últimos anos que você teve, é preciso ter uma visão diferente e ações diferentes. Então, também é uma noção de reflexão, um olhar sobre o seu negócio.
de buscar algo novo, de buscar algo diferente. Então, vai ser bastante essa provocação, principalmente hoje, né, Peter, onde a gente vai conversar bastante sobre onde erramos, né, e por que erramos, o nosso olhar sobre isso e te mostrar que há um novo caminho e que pode já trazer novos resultados. Certo? Bora, Carol, vamos nessa? Então dá um enter aí para a gente começar, né, pessoal? Por que a gente quer começar, né, com 6 erros fatais que às vezes sabota o seu resultado ou sabota aí a sua performance, né? A gente tem aqui uma missão, né, no Evo, independente se é cliente ou não, eu já vi vários clientes aqui com a gente, mas é de contribuir com o mercado, realmente entregar conteúdo, a gente acredita que isso ajuda, inclusive o nosso negócio, né? A gente não faz isso à toa, né? Compartilhando conhecimento, você também está mais perto de usar o Evo, que é um sistema muito completo, mas isso faz parte do nosso DNA de poder ajudar o mercado, né? E o que a gente percebe, pessoal, muitas vezes quando a gente vai aprender o negócio, a gente não dá oportunidade de aprender algo novo, né? Nós adultos, diferente das crianças, né? Os nossos filhos, aí quem tem filho vai entender o que eu estou falando. Todo dia minhas filhas voltam da escola falando, pai, é verdade que isso é assim, né? É verdade que isso é assado? Porque uma criança, quando ela está em formação, ela tem aí um modelo de aprendizado onde, imagine que ela é uma caixa de um armário, né? Uma gaveta de um armário vazio. Então, lá o professor vai lá e coloca uma blusa, o pai vai lá e coloca outra blusa, o outro coloca uma meia, ou seja, ela vai enchendo aquilo de conhecimento, né? E aquilo, de um certo momento, na hora de educar, ela tem essa percepção de cada vez somando cada vez mais. E aquilo vai se enraizando ao longo do tempo, né? Vai cristalizando os conhecimentos, por isso que todo mundo fala que os valores de uma criança são formados no começo, né, da idade. E o adulto, ele tem muita dificuldade para aprender, né? O adulto, ele é cabeçudo, ele ouve lá um negócio novo, aí ele fica olhando para aquele negócio novo, né? Ele olha meio desconfiado, e aí ele fica com aquela, putz, será que é isso, tal? E aí aquele negócio cristalizado no inconsciente dele, ele não aprende, né? Então, quando a gente quer falar de erros aqui, pessoal, muito que vocês vão me ouvir aqui, vocês vão falar, não é possível que isso que o Peter e a Carol estão falando é um erro, né? Não é possível que eles tenham uma visão de que isso pode ser porque é um paradigma que a gente... Então, a gente precisa livrar um pouquinho de espaço, né, nesse HD que eu falei, ou nessa gaveta do adulto, para justamente entrar um conhecimento novo. O adulto, ele não aprende se ele não tem um significado e ele não tem um bom porquê aprender. Diferente da criança que está lá recebendo aquele conhecimento. O adulto, ele precisa de um bom porquê para ele abrir ali a cabeça dele, abrir um espaço na gaveta e entrar ali um novo conhecimento. Então, quando a gente fala de erros, muito provavelmente tem coisas aí que a gente vai falar com você que tem a ver com isso que eu falei, né? Que tem a ver de você desconstruir um pouquinho para falar, eu entendi agora o que o Peter e a Carol disseram, para a gente poder entrar com um plano de ação que pode realmente ajudar a sua gestão e os seus resultados. Né? E aí, Carol, que eu acho que é uma coisa interessante, né? O pessoal, muita gente perguntando o que significa esse plano 23 por 1. Né? A Carol, quando ela chegou aqui na W12, a gente falou isso para ela, né? E muita gente acha que o 23 tem a ver com o ano, mas não tem nada a ver com o ano, né, Carol? O que é o plano 23 por 1? Explica para a galera por que a gente escolheu esse nome. Exatamente. Acho que foi até uma pegadinha nossa de pensar que foi 23, né, Peter? Mas para mostrar como a gente construiu, de onde saiu essa nossa base para construir todo esse conteúdo. Acredito aí que todo mundo deve conhecer o lema do machado e do lenhador, né? Então, quem ainda, eu vou dar uma explicação breve, que se você tiver 2 lenhadores, um lenhador que pegar o seu machado e ali ele começar a tentar cortar, o que vai acontecendo com o seu machado? Ele vai perdendo o fio e ele vai precisar de muito mais machadadas para derrubar aquela árvore. Se você pensar um machador que ele afia, gasta mais tempo afiando o seu machado, deixando ele no ponto certo, para que ele, com poucas machadadas, ele consiga derrubar o mesmo tronco. Então, a ideia nossa aqui vamos parar, vamos afiar por 23 horas, que é a ideia, o seu dia aí tem 24 horas, então dessas 24 horas, pare um tempo, pare 23 horas para planejar, organizar, afiar o seu machado, afiar o seu time, utilizar as estratégias certas e invista 1 hora para fazer o trabalho de fato.
Então, essa é a ideia que nós temos, e essa é a ideia do evento que nós estamos trazendo para vocês, que é a hora de vocês pararem. Muito de vocês ficam 100% na operação, 100% lá dando machadadas o tempo inteiro, e para muito pouco para analisar, olhar, planejar, né? Teve até uma pergunta de alguém que eu espero que esteja aqui ouvindo a gente, perguntando quando é que é a hora de trocar o plano, né? Quando a gente planeja, a hora que a gente precisa entrar com um plano de contingência. Você só vai saber isso se você parar, se você planejar, se você olhar como está o momento, olhar o cenário um pouco de fora do que sair do meio. Então, a ideia do 23 por 1 é 23 horas afiando o machado para 1 hora para derrubar o tronco, e não o contrário, né? 23 horas para baixar e com 1 horinha só afiando. Boa, Carol. Complementando aqui, né, que isso aqui é uma coisa que a gente fala para todo mundo que entra aqui na W12, pessoal, é exatamente isso. Você tem uma competição de 24 horas, né, só para você realmente entender por que isso é importante, né? Esses 2 lenhadores têm 24 horas para derrubar uma árvore. O primeiro lenhador, que é a maioria dos gestores de academia, pega o machado que está na frente, como ele tem 24 horas para derrubar aquela árvore, ele pega aquele machado e começa a arrebentar, gasta uma energia e bate, e fica lá, e soa, e pede ajuda, etc. E tem um cara que, sabiamente, ele pega aquele machado, ele fica 23 horas afiando o machado, e uma tacada, na última hora, ele derrubou a árvore. Pessoal, eu não estou falando vocês, estou falando nós, eu, vocês e Carol, e todos os brasileiros somos muito ruins em planejamento. Nós somos muito ruins em planejar. Então, assim, para que serve o plano 23 por 1? A gente colocou de propósito no começo do ano, porque a gente sabe que agora você passou o Réveillon com essa listinha de coisas que você tem que fazer, tanto no seu âmbito pessoal, como na sua academia. Você fala, esse ano eu vou resolver aquilo, o vazamento, eu vou mandar aquele professor embora porque não dá mais, eu vou aumentar o preço porque eu preciso aumentar o preço, eu preciso reformar a sala de ginástica porque não dá mais. Ou seja, a gente sai com uma série de promessas e sai fazendo. Parece que a gente está correndo atrás do rabo, matando um leão por dia, etc. Aqui na W12, a gente tem o seguinte, a gente precisa fazer uma coisa grandiosa, planeja muito, para quando a gente for executar muito bem e executar rápido e com resultado. Então, o que a gente vai trazer aqui para vocês é isso. A gente não vai falar de um planejamento inteiro com um monte de frentes, não. A gente vai falar de sabotadores e de erros, e vamos falar de acertos e plano de ação. Entendeu? Então, assim, a gente espera que você esteja aqui com a gente. A gente não vai muito longe hoje, a gente vai rápido, tá? A gente espera ir rápido, mas fica com a gente esses 30 minutos, tá? Presta atenção nisso, aproveita para você planejar, que você saiu do furacão da sua academia agora, nessas horas que você está aqui com a gente, entendeu? Daqui 30 minutos você pode ver a venda, você pode ver o professor, você pode ver o vazamento, mas fica aqui para você entender e planejar o que você vai fazer para ter resultado. Porque se você não sair desse ciclo de ficar machadando a árvore sem afiar o machado, você vai viver sempre assim, cansado, sem recursos, sem às vezes conseguir derrubar essa árvore, entendeu? E vai se sentir frustrado. Então, por isso que a gente quis chamar esse plano assim. Fala, Carol. E com a sensação também, Peter, de que nunca sai do lugar, né? Porque fica ali sempre na operação, né? E aí não consegue enxergar. E além de não sair, né, Peter, como a gente não conseguiu só colocar 6 erros, a gente vai ter um bônus. Então, quem ficar até o final vai descobrir que a gente colocou aqui o bônus extra do que a gente tem como bônus de mais possibilidade de olhar, um olhar diferente sobre a forma que você está levando o seu negócio. Combinado? Vamos embora? Então vamos começar então, Carol. Não são um bônus só, são 2 que a gente trouxe. Você esqueceu, né? Ah, é mesmo? São 2 vamos lá. A gente não conseguiu parar nos 6. Vamos embora para o primeiro então, Peter? Vamos embora, Carol. Então coloca o primeiro aí. Vamos lá, turma. Plano anual, tá? Esse é bem polêmico, eu gosto de dizer, e muitas pessoas aqui que eu converso falam isso, né? Eu não tenho dificuldade para vender plano anual na minha academia, né? Ou falam frases desse sentido, assim, plano anual é o plano que fideliza o cliente, tá? Então, assim, se eu te fazer uma pergunta hoje para donos de academia, proprietários de academia, falando o seguinte, qual é o plano que mais fideliza o cliente na sua academia? A resposta, 80%, 90% do mercado eu vendo plano anual,
né? E esse plano me ajuda a fidelizar o meu cliente. Pessoal, esse é, na minha opinião, eu não sei nem qual é a opinião da Carol, tá? Esse é, para mim, o maior erro que você pode cometer na sua academia. Pô, Peter, você está falando que vender um plano anual do jeito que a gente vende hoje é um erro. Sim, é um erro. Se você achar que isso é o melhor plano que você tem para fidelizar o seu cliente, você está errado. E a ideia aqui é a gente tratar desse assunto. Tá? Hoje a gente vai falar dos erros, amanhã a gente vai falar das soluções. Tá? Então, a primeira coisa é, plano anual é um problema. E aí, Carol, dá um enter aí para mim, por favor. E isso que eu ia te perguntar. Por que, Peter, o plano anual? Porque eu vou só contar uma historinha. Eu até entrar no Evo, para mim, eu tinha essa visão que o melhor plano para fidelizar era o plano anual. Depois eu mudei completamente a minha ideia com relação a isso. Por que não é? Legal. Porque eu vou te fazer essa pergunta, você que está lendo a gente aqui hoje, que está assistindo a gente, né? Lendo não, está lendo a pergunta. Me explica, e aí eu coloquei uma palavra em letra maiúscula aí de propósito, qual o serviço que você compra hoje, que não é às vezes uma consulta médica, né? Estou falando de um serviço que você assina ou que você consome todos os dias, né? Não é, você vai numa consulta, é um serviço lá, o médico, você paga o médico e vai embora, né? Mas quando você tem um serviço que ele tem uma continuidade, como é o caso das academias, qual serviço ou qual empresa que você conhece que te expulsa depois de um ano? Para e pensa. Qual serviço? E aí eu já coloquei os dois que eu conheço. Escola, né? A escola do seu filho, você matricula o seu filho, você recebe lá os 12 boletos, né? Ou passa no cartão, etc. E depois, no próximo ano, você precisa comprar a escola do seu filho de novo. E seguro de carro, né? Seguro de carro também você faz lá o seguro do seu carro, ele vale por um ano, né? E depois de um ano você precisa renovar aquele seguro de carro. A minha pergunta para você é: qual outro serviço que faz exatamente a mesma coisa? Pode usar o chat, pessoal, fiquem à vontade. Então fiquem à vontade de vocês comentarem aqui, vamos ver se tem algum comentário aqui, né? Pessoal, eu vou dar uma... Não existe. Não existe outro serviço de consumo como o nosso que nós somos expulsos depois de um ano. Tá? Então põe mais um enter aí, Carol, por favor, que eu quero explicar uma outra coisa. Eu gosto dessa frase, eu coloquei aspas, eu não sei, nunca ouvi falar da boca de outra pessoa, não sei nem se é minha, mas também se não é minha, pouco importa. Vender virou sua, né, Peter? Não é. Vender um plano anual não é fidelizar um cliente por um ano. Na minha opinião, um plano anual é você colocar uma data para expulsar o seu cliente da sua academia. Eu gosto de usar como exemplo, Carol, as empresas de telefonia. Nem as empresas de telefonia, que são todas horrorosas e horríveis, eu não gosto de nenhuma delas, e acho que a relação de consumo com essas empresas é sempre ruim para o consumidor, nem elas fazem uma prática dessa. Você liga numa NET, você liga numa Vivo, numa TIM, ele fala para você, eu te dou um iPhone com desconto se você tiver um plano anual. Mas ele não te liga no final desse plano anual e pergunta para você se você vai continuar sendo cliente da Vivo. Nós simplesmente colocamos uma data para a relação do nosso cliente para ele ir embora do nosso negócio. E aí a gente sai desesperado atrás desse cara para fazer o quê? Renovar o plano. Então isso é um erro, pessoal. E aí amanhã a gente vai te ensinar como que você pode corrigir esse erro e fazer diferente. As empresas que mais crescem fazem diferente. E amanhã a gente vai te dar um pouco essa pista aí para você entender por que você precisa vender diferente. Carol, qual que é o próximo erro? O próximo erro, Peter, é aluguel e folha de pagamento são os únicos grandes custos da minha academia. Então, a gente está falando aqui que os dois maiores e que mais onera o custo de uma academia são aluguéis e folha, e para a gente não é isso, não é? Então, vamos lá. Quem acha que aluguel, põe aqui no chatzinho, levanta a mão, fala assim, os custos mais altos da minha academia são aluguel
Na verdade, e pagamento, eles são altos, mas eles são os únicos altos da sua academia? Quem acha que são, levanta a mãozinha aí, coloca aí um dedinho, fala, eu acho, O né? Lucas falou a máquina de cartão, Peter. Máquina de cartão, boa, Lucas, é verdade. Mas esses caras, na verdade, você tem que enxergar como pessoas que te Aliados, ajudam a porque se fechar mais tá. venda. Né? Isso, porque você está vendendo mais, quer dizer que está gerando tá tendo uma taxa maior, você está conseguindo outro. Exato, exato. Mas é uma boa, Lucas. Realmente, às vezes, se você for colocar isso como custo, você tem razão, né? Que é uma alta. O William colocou aqui manutenção geral. Pessoal, coloca o gráfico aí pra gente, Carol. Por favor. Luz, cancelamento. Geralmente, turma, a maioria das academias tem esse gráficozão aí, né? Essa cara de gráfico, né? Então, é aluguel, folha de pagamento, e aí começa a diminuir tudo, pessoal. Turma, não. Tem um custo que não está nesse gráfico, tá? Que ele é tão alto quanto folha de pagamento e aluguel. Só que esse custo, pessoal, se você entender um dia como você calcula ele, você consegue turbinar esse negócio para o seu negócio crescer demais. Certo, Carol? Exatamente. Ele é um custo. Pode falar qual é, para a gente não ficar tanto no mistério, Peter? Não, Então tá, Carol. ele não deixou, gente. Amanhã, Eu amanhã, ia dar um spoiler, então a gente vai ter que ficar para a aula que amanhã, vem para dar o spoiler. amanhã. Então, assim, ele é um custo muito correlacionado que vocês todos têm, independente do tamanho da academia que seja, todos têm esse custo, e que acho que é um número muito pequeno de donos e de gestores analisam e olham ele e colocam numa linha separada, porque cada uma dessas linhas que a gente colocou aqui, ele é um custo que você vai contabilizando. E esse, normalmente, você distribui e nunca olha aquele com um olhar maior. E também não tem um trabalho grande por parte do gestor de saber como é que eu faço para diminuí-lo, mas mantendo a produtividade que eu gostaria. Então, como o Peter não deixou, vou ter que deixar para amanhã para falar para vocês qual é esse custo que está aí entre os 3 maiores custos dentro da academia de vocês. A turma aqui, Carol, estou vendo aqui que a grande pessoal acha que é a saída inadimplência. Não é, tá, pessoal? Então venham aqui amanhã, porque esse custo que a gente vai ensinar para vocês amanhã, se vocês dominarem ele e esse conceito, vocês vão crescer muito em 2023. Tá bom? Próximo custo, Carol, pro próximo erro que a gente tem aí, que é um paradigma das nossas academias. Qual que é esse, Carol? Esse vai doer. Eu acho que vão ter mais pessoas levantando a mão aqui que também tem esse mesmo olhar, que crescimento é igual a vender mais. Então, para uma academia crescer, ela tem que vender mais, Peter. Essa é a correlação que eles têm. Pessoal, isso eu falo que é 99,9% das pessoas que eu converso, donos de academia, quando eu falo assim, cara, você precisa crescer seu faturamento, a primeira coisa que o cara põe a cabeça, eu preciso vender mais. Tá bom, pessoal? Isto é um erro. Para mim, é o erro talvez mais grotesco que tem a gente pensar com essa simplicidade sobre crescimento. Tá bom? E vou te explicar com uma imagem para vocês agora, porque isso é um erro. Tá bom? Imagine que eu tenho um copo de água e eu tenho aqui dois funis, o meu funil e o funil da Carol. Eu pego esse copo de água e eu vou despejar no funil da Carol. Boca mais larga, o meu é boca menor, tá? Então, quando a gente está falando em vender, vou vender mais. A gente quer aumentar essa boca cada vez mais desse funil, tá? Imagine se eu jogar um copo de água no funil da Carol e imagine se eu jogar esse mesmo copo de água no meu funil. O que vai acontecer no meu funil? A minha pergunta é, qual funil vai ficar mais tempo com água dentro? O da Carol, que tem uma boca de entrada maior e uma boca de saída maior, ou o meu, que tem uma boca menor de entrada e uma boca também menor de saída? A resposta, se quem entende de física, vai ser o meu funil. O meu funil, eu tenho menos venda, mas eu tenho menos perda. O que a gente quer te dizer, assim, por que isso é um erro, pessoal? Se você não fechar o buraco de baixo, tudo que você crescer em cima, você vai perder embaixo. Peter, eu quero crescer. Tá bom. Em vez de você vender 50 contratos, você vender 100 contratos e não fechar o buraco de baixo, você vai enxugar gelo
ou bater palma para louco, como dizia o meu ex-chefe aqui, né? Ele vai bater palma para louco, né? Ou enxugar gelo, porque não vai adiantar. A única forma, pessoal, de vocês crescerem, a academia de vocês. Então, se você é um proprietário que está aí na academia e você olha para o seu número de ativos, ele está igual a 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu tenho certeza que nesse período você bateu algumas metas da sua academia de vendas. E por que você não saiu até hoje desse número de clientes? Porque da mesma forma que você está batendo metas de vendas, você está batendo metas de falta de retenção, ou seja, você está batendo a meta negativa de perder esses clientes. Então você precisa trabalhar, pessoal, o funil da Carol na entrada e o funil do Peter na saída. Tá? E a gente vai te ensinar amanhã como você pode fazer isso. Porque se você não entender essa lógica, ficar, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender, você não vai conseguir amanhã prestar atenção no que você precisa fazer para você conseguir crescer. Tá bom? Então é muito importante que você entenda esse conceito. Certo, Carol? Quer acrescentar alguma coisa? E também, Peter, você falou da pessoa que ficou só enxugando gelo, que foi o mesmo do começo para o fim. Tem aquele que bateu algumas metas e hoje tem menos clientes do que tinha há um ano atrás. Isso quer dizer que é um assunto é uma visão muito maior do quanto o funil ainda está mais aberto no final, né? No fundo. Então, quanto essa água está jorrando muito mais. E não adianta só continuar cobrando mais venda, colocando mais cliente, porque você vai continuar tendo mesmo. Foi aquilo que eu falei no começo. São as antigas práticas que a gente sempre teve e que a gente pensa que é a solução para os nossos problemas. Por isso que a gente trouxe esse erro bastante para vocês, para ter um olhar diferente, que não é só aumentar venda, colocar mais dinheiro em marketing, que vai te trazer a solução para crescimento da sua base de clientes. Fechado? Muito bom. Vamos nessa, Preparando-nos agora para o próximo, hein? Essa é mais polêmica. Vamos lá. As arquitetas que nos perdoem, né, Peter? Mas a gente tem bastante claro que fachada e localização não é o que vende para o seu negócio. Já foi dito isso muito, então tem muita gente que investe, coloca uma fachada e uma localização, pensa muito nisso. Nós não estamos dizendo aqui que isso não existe. A gente só está querendo colocar para você que isso não é a solução. Por que isso? Está aqui um número, Peter. Eu não sei se você sabe esse número, que 72% das pessoas. Então, pega no universo de 100, 72% das pessoas que pensam em comprar algo começam esse processo online. Então, você quer dizer, de cada 10, mais de 7 pessoas pegam um celular, abrem um buscador e fazem uma pesquisa sobre aquele produto. Elas não começam vendo quem é a academia do bairro, quem é a academia mais próxima, não é o primeiro passo dele. Ele não olha uma fachada e entra nisso. E eu tenho certeza aqui que todo mundo, e aí eu queria que quem tivesse diferente, a visitação presencial, cada dia que passa, ela diminui. Como você mesmo disse, eu tenho mais de 20 anos dentro do mercado e quando eu comecei com recepcionista, a gente precisava fazer tour coletivo, Peter. Juntava 4 ou 5 pessoas juntas para conhecer a academia porque não dava conta da vazão. Hoje é muito difícil isso acontecer, né? Cada vez mais raro. Por quê? As pessoas não começam o seu processo de vendas lá. Elas começam no online. Então, ter uma presença digital é o caminho. Mas a gente vai falar isso como depois, né? Porque olhar para isso e saber que a sua rua mais movimentada é a internet e não a rua que passa ali na frente das pessoas, é o primeiro passo para você entender de qual que vai ser esse processo que você precisa mudar dentro do seu negócio. Muito bem colocado, Carol. E assim, hoje você vê academias dentro de, por exemplo, estacionamentos de shopping, né? Onde tem visibilidade, às vezes, numa fachada, no estacionamento, e academias muito bem sucedidas, muito cheias, né? Onde não tem fachada. Basicamente, pega lá o último andar do shopping, fecha e monta uma academia. Então, assim, é isso, pessoal. Assim, na minha época, 20 anos atrás, quando eu montei minha academia, esse era assim, eu mensurava, né, Carol, naquela época da onde a pessoa conhecia, todo mundo fala, passo na frente, é perto da minha casa, a fachada, tal, e eu sempre acreditei nisso, né, sempre investi muito nisso, né, e hoje a gente vê que não é assim, né, que é bem diferente, né, não é isso o principal fator de atração da sua academia, e temos aqui já uma sugestão, aqui uma pessoa, aqui uma convidada nossa, já deu uma dica aqui, né, no nosso chat, quem está acompanhando, de que de fato é isso.
né? Hoje a vitrine digital é muito mais importante do que isso, né, Carol? Vamos lá. Com certeza. E colaborando um pouco sobre isso, a gente vem agora com mais uma provocação, que é aumentar a mensalidade para aumentar o ticket médio. É a única forma que o gestor enxerga como aumentar o lucro dele, Peter, é aumentar a mensalidade e passar por aquele processo de ter cliente reclamando no balcão que o preço está caro. Sim, isso aí é uma lenda, pessoal, porque assim, a gente tem ouvido, né, com esses movimentos das entradas da low cost, acho que o mercado inteiro chacoalhou, né, algumas pessoas saíram do mercado e ainda, né, as low costs hoje, que é esse modelo novo, né, relativamente novo no nosso mercado, mexeu muito com isso e aí tem aquela briga, né, a gente tem que aumentar o nosso ticket médio, então eu tenho que aumentar a mensalidade, mas só aumenta a mensalidade, eu perco o cliente, né? Então a gente tem uma lenda de que para aumentar o ticket médio, a gente precisa aumentar a mensalidade da minha academia. E aí, Carol, eu vou dar um enter aí, porque isso também é um outro paradigma. Pessoal, esse valor que está na tela, para vocês entenderem, é o valor, eu não vou falar o nome dessa rede de academias, que é uma rede de academias famosa, grande, aqui no nosso mercado, é alguma dessas, alguma coisa fit, né, que todo mundo conhece. Este é o ticket de um plano dessa academia que se apresenta como uma low cost. Não, a Peter tá brincando, ele tá zoando, não é possível. Aqui a academia, aqui essa que abriu aqui, que me quebrou e que me arrancou todos os alunos, não cobra esse valor de R$ 239,60. E eu vou falar para vocês, você está errado, porque ela cobra, tá? Então, se você está enxergando para a low cost aí do seu lado, que ela cobra 89 por mês, 99 por mês, 129 por mês, você está errando na sua leitura, tá? Ela cobra esse valor que está aí. Qual que é a diferença? Ela sabe fazer, ela sabe crescer, não é à toa que ela cresce muito, não é à toa que ela balançou o mercado. Sabe por que não é à toa, pessoal? Porque o preço, e veja se na sua região não é igual. O preço dessas academias low cost, quando elas surgiram, ela era o preço igual das maioria das academias do Brasil. Tá? O preço que ela abriu o mercado era muito próximo da grande maioria das academias do Brasil. E por que que ela superou e por que que ela causou talvez esse balanço? Porque ela sabe apresentar preço e ela sabe ser rentável e crescer. E se você ainda não sabe, você precisa estar com a gente amanhã, tá? Porque amanhã a gente vai falar por que esse preço existe, tá? Amanhã, nesse mesmo horário, às 15 horas, a gente vai falar do plano de ação e depois a gente vai te dar o passo a passo para você fazer isso aí na sua academia, tá? Então, se você quiser encaixar nesse quadradinho aí, qualquer uma, eu não sei se a sua é azul, se a sua é vermelha, se a sua é amarela, qualquer uma dessas fits que você conhece, você pode ser uma dessas fits, coloca o que você quiser, se não for esse valor, é um valor muito perto disso, tá? Então amanhã a gente vai te ensinar como que você consegue ter um ticket médio muito maior do que você tem hoje, sem aumentar a sua mensalidade, tá bom? Então amanhã a gente vai te ensinar como que você consegue fazer essa escadinha e como você também consegue chegar lá para você ser tão lucrativo como essas empresas são. Porque tem também muita gente que acha, Carol, que as empresas low cost não dão lucro, que elas não dão lucro. Se elas não dessem lucro, pessoal, uma delas abriu capital na bolsa, tá? Nenhum investidor do mercado seria louco de comprar uma ação de uma academia. Então elas dão lucro sim, tá? Então se você também acredita que elas não dão lucro, você também está errado. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, independente do modelo que você esteja, tá, pessoal? O que a gente vai te ensinar amanhã não tem nada a ver se você é low cost, ou um estúdio, ou um box, ou uma academia tradicional, vamos dizer assim. A lição é a mesma, o método é o mesmo. O que você precisa, que a gente vai te ensinar o método amanhã, é como você faz isso na sua realidade e consegue prosperar mais no mercado que você está. Tá bom? Certo, Carol? Exatamente. Essa deve ter ficado todo mundo curioso para saber como é que a gente chegou nesse cálculo, hein, Peter? Sem dúvida, vamos nessa. Amanhã a gente vai falar. Legal, essa é a contigo, Carol.
Especialista em vendas. Ixi, de novo, uma grande verdade que durante muito tempo eu acreditei que era assim que funcionava e que a cada dia que passa, quem mais permanece desse jeito, mais dificuldade tem de venda, que é entender que a recepção é onde se vende. Eu acredito aí que todos vocês enxergam a recepção de vocês dessa maneira, desse tamanho, né, de entender que a sua recepção é quem faz o tour, faz o BV, faz a apresentação de valores, a quebra de objeção. Então, assim, todas essas etapas fazem parte do negócio de vocês. A sua recepcionista, ela faz todos esses detalhezinhos, até algum pouquinho mais. Tem gente que tem recepção e vendas, né, Peter? Separa as funções, mas entende que é aqui que acontece a venda. Que se não acontecer todos esses passos, se não forem desta maneira, não tem como realizar uma venda hoje, se não seguir aqueles 5, 7, 12, 73 passos de vendas, não tem como ser o local onde a gente consiga realizar uma venda, né? Então, essa visão sobre isso. Mas é assim que a gente enxerga a venda hoje em dia. Tá vendo aquele pontinho verde que é esse aqui, ó, que eu falei sobre recepção? Dá uma olhada da maneira que a venda acontece. Todos esses pontinhos pretos aqui estão correlacionados e são canais e locais onde você pode vender. Hoje, você está focado 100% só nesse verdinho. Olha o tanto de possibilidade que você tem para vender e olha você vendendo só do mesmo jeito, da mesma maneira, para o mesmo cliente, da mesma forma. Então, é amanhã que a gente vai explicar um pouquinho quem são esses pontinhos pretos, quem são essas possibilidades que a gente pode apresentar para você e gerar essa venda, porque a cada dia que passa, o presencial, ele vem sendo substituído, mas como substituí-lo e como manter um volume alto de vendas, né, Peter? É isso aí, Carol. Acho que isso é muito importante. Eu lembro na minha academia que a gente tem, né? Tinha muito. A recepcionista fica aquela sobrecarga em cima da menina, né? Às vezes a recepcionista, aí tem gente que fala, pô, mas a recepção não, eu tenho equipe de vendas, né? Eu tenho equipe de recepção também. Então, assim, mesmo sendo igual, tá, pessoal? Mesmo sendo separado, né? Vendas tem um perfil, um bom vendedor geralmente tem um perfil muito positivo a um bom recepcionista. Então, ou você tem na sua recepção um bom vendedor, ou você tem um bom recepcionista. Então, eu acho que o que a Carol quer dizer é o seguinte, pessoal. A gente gasta muito para treinar nossos vendedores. A gente está muito preocupado se ele está sorrindo, se ele está bem apresentado, se ele sabe fazer o tour, etc. E a gente está olhando o processo comercial, pessoal. A visão de vocês está nesse verdinho. O cliente de vocês está em todas essas outras bolas que a gente está aí. E amanhã a gente vai falar para vocês quais são essas bolas e como você nessas bolas vende. Porque a recepcionista e a recepção, pessoal, nada mais é do que agora uma etapa da sua venda. A etapa da sua venda não começa na recepção, tá? E às vezes não termina na recepção. Antes, né, você tinha, né, um paradigma de que o cara vem visitar, eu vou apresentar, vou ligar para ele, vou reagendar e vou vender para ele. Esquece. Às vezes a recepção nem faz mais parte do processo comercial, tá? Então a gente vai te ensinar como você vender sempre na sua academia sem depender da recepção, tá? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho amanhã. Se isso aí não ficou claro para você, a recepção cada vez mais tem menos importância no seu processo comercial. Legal? É isso, né, Carol? Exatamente. Aí o Lucas até fez uma pergunta aqui, o que a gente acha de pagar comissão para o professor? Isso vai estar na nosso encontro de amanhã. Quando é que a gente entende que o professor precisa ser comissionado? Onde é que entra essa comissão dele, né, Peter? Boa, Lucas, boa pergunta, cara. Eu te convido para você estar aqui amanhã com a gente às 15 horas, porque a gente vai falar muito sobre isso, tá? Eu vou dar só um spoilerzinho para você, tá? Eu adoro essa sua sugestão, mas tem que saber fazer, tá bom? Não adianta nada você falar quero comissionar, mas comissionar como, tá bom? Então a gente vai falar disso amanhã para você, tá bom? E outras coisas muito legais sobre todos esses temas que a gente está falando. Vamos lá, Carol. Combinado. Peter, chegamos aos 6, entregamos os 6 aqui. Vou fazer só uma recapitulagem rápida. Então, a gente falou que plano anual não é fidelização, aluguel e folha de pagamento não são seus maiores custos. Falamos que crescimento é igual a vender mais. Falamos também sobre a questão da fachada e da localização. Aumentar ticket médio, precisa aumentar a mensalidade para aumentar ticket médio. E que
recepção é onde se vende. Então, a gente já entregou os seis maiores erros, os erros fatais que normalmente as academias cometem. Agora a gente vai para o bônus, certo? Isso aí, vamos lá. Outros 2 erros, pessoal, muito importantes, tá? Para a gente já ir concluindo aqui o nosso coisa, para justamente vocês, espero que depois vocês dão uma opinião aqui se tem alguma dessas coisas que você de fato acreditava que era diferente, só para a gente ter um pouco de feedback, se tem alguma coisa que te surpreendeu aqui, coloca no chat para a gente. Mas tem 2 coisas também, 2 miragens, né, ou 2 paradigmas que a gente tem que são muito importantes, que conversando com a Carol aqui, a gente resolveu trazer para vocês. Uma delas é essa daqui, ó. Medir a retenção do meu negócio pela taxa de renovação dos planos. Agora eu vou pedir para vocês levantarem a mão aqui no chat. Se eu perguntar para vocês agora, como é a retenção do negócio de vocês, quantos de vocês vão me responder o seguinte: Peter, a minha taxa de renovação é de 50%. E aí vocês vão achar que isso às vezes é bom, às vezes é ruim, mas vocês controlam a retenção dos alunos de vocês pela taxa de renovação. O que isso significa? Eu tenho 100 clientes que estão vencendo o plano no mês que vem, e desses 100 clientes eu consigo renovar 50%. Então a sua taxa de renovação é 50%. Manda aqui no chatzinho quem que mede a retenção dessa maneira. Por favor, só dá um eu, só para eu saber se tem muita gente que faz essa medição para saber se a sua retenção tá boa ou se a sua retenção tá ruim. Tá? Depois eu queria saber aí de vocês se é assim que vocês medem. Tá, pessoal? E qual que é o erro, pessoal? Isto que vocês estão medindo não mede a retenção de vocês. Boa, Gabriel. Gabriel é um cara sincero. Gabriel tá aqui. O Gabriel também perguntou o que era BV. Acho que não foi ele, foi o Henrique, é o Gabriel. Não, foi o Henrique que eu falei, o boletim de visita, isso, já responderam ali. Lá que você preenche, porque Marcelão também sincero. Marcelão, Gabriel, cara, a gente não mede retenção dessa maneira e vou te explicar por quê. E aí, se vocês quiserem medir, se vocês puderem colocar aqui a taxa de renovação dos planos de vocês, seria muito importante, tá? O que acontece? A gente olha, né, 50% da taxa de renovação como um bom índice, né? Ou às vezes 60%, né? Tem gente que eu pergunto aqui, pô, cara, como que é a sua medição de retenção, né? O cara fala, pô, eu tenho uma taxa de renovação de plano de 60% ou de 50%, e o mercado acha que 50% é muito boa. A Ana Brito colocou aqui 65%. Reflexão, pessoal. Isto não é uma boa taxa de renovação. Tá? Até os 65% que a Ana Brito colocou aqui, Ana, desculpa te dar um chute na sua canelinha aqui, mas é para a gente poder, né, de 40 a 60, o Marcelo colocou aqui, né, tô vendo. Pessoal, isto não é uma retenção boa. Quer ver que eu vou mostrar para vocês como não é uma retenção boa? Imagine que a sua academia tem 100 clientes, tá? Que são esses clientes aí, esse blocão verde aí que você está olhando. Amanhã, no mês que vem, vai vencer todos os planos da sua academia. Todos vencem no mesmo mês. O que vai acontecer se você tem uma taxa de retenção ou de uma taxa de renovação de 50% ou 60% aqui, que vocês acham que é muito bom? A sua academia vai encolher pela metade em um mês. Sabe qual que é o problema disso, pessoal? É que a gente não vê isso acontecendo todos os meses. A realidade das academias é o seguinte: eu tenho 100 contratos para vencer. Vê se não é a realidade de vocês. Eu tenho 100 contratos para vencer o mês que vem, eu renovo 50 e você vai lá e vende novos 70 contratos novos. Você bateu a sua meta de vendas. Como que vai ser o espírito e o sentimento da sua academia nesse mês? Cara, vendemos 70 contratos novos e renovamos 50%, foi animal, foi muito bom. Não. O seu negócio encolheu de um mês para o outro e você teve que colocar mais 70 caras para dentro para compensar este rombo que você tem no seu negócio. É assim que você precisa ler, tá? E não é assim, então, que você controla também a retenção dos seus clientes. Amanhã a gente vai te ensinar como você retém e como que você opera sobre isso, que tem tudo a ver com aquele negócio do funil que a gente viu logo há pouco. Tá bom, pessoal? Então não é assim que a gente mede retenção no seu negócio.
tá? Como você perde um pouquinho de sangue todos os meses, você não se importa, né? E aí isso fica camuflado no seu dia a dia, né? Você está perdendo 50% da sua base todos os meses e não está percebendo porque você está repondo no outro lado, e às vezes você está batendo palma porque você bateu suas metas, né? E não está vendo o quão grave é ter uma taxa, por exemplo, de retenção de 50% no seu negócio, né? Então, isso é muito importante que você entenda e veja como funciona, tá bom? Então, amanhã, esteja aqui com a gente, que a gente vai também te explicar qual que é a melhor forma de você controlar a retenção no seu negócio, beleza? Combinado. E por Vamos último, para o Carol. último. Isso! Boa. Janeiro, fevereiro e março são os meses mais importantes da minha academia. Tem que cuidar muito só de janeiro, fevereiro e março, porque se eu faço um janeiro, fevereiro e março bom, estou com o ano garantido. É assim, Peter? Não é assim, pessoal. Não são esses 3 meses. Na nossa opinião, como eu falei, né, desde o começo, turma, a gente não é aqui nenhum, nem eu, nem a Carol, né? A gente pensa aí, tem alguns conceitos que a gente quer compartilhar com vocês, mas essa aqui para a gente fechar hoje o dia, janeiro, fevereiro e março não são os meses mais importantes da academia de vocês, tá? Então, se vocês se preparam para ser janeiro, ser um mês super alto e vai ter venda pra caramba, todo mundo vai fazer a promessa de ano novo. De fato, isso acontece, tá? De fato, você tem um mês muito importante de vendas em janeiro, fevereiro e março, mas esses 3 meses não são os três meses mais importantes para você realmente crescer e ter alta lucratividade, tá bom? Então a gente vai mostrar para vocês também amanhã quais são esses 3 outros meses, né? Que são 3 meses, já adianto para vocês que são os outros 3 meses aí, a gente tem mais 3 meses que vocês nem imaginem quais são os mais importantes para vocês conseguirem realmente ter o melhor resultado na academia de vocês. Então amanhã também a gente vai cobrir isso e vai explicar para vocês por quê e depois de amanhã o que você precisa fazer para chegar no final de 2023 com um resultado diferente. Tá? A missão do nosso plano 23 por 1, pessoal, é que vocês entendam esses conceitos, que vocês entendam o que precisa ser feito e vamos dar para vocês o plano, o beabá, passo a passo, para você construir esse resultado em 2023, tá bom? Então a gente quer que esse ano de 2023 seja um ano diferente, você sendo cliente do Evo ou você não sendo cliente do Evo, a gente quer que você tenha um mês, um ano diferente do que você costumou ter, principalmente depois desse, né, período catastrófico que a gente passou, né, que graças a Deus já passou, então você precisa ter um excelente 2023 e a gente quer ajudar você com isso. Tá bom? Então, Carol, palavras finais aí para a gente terminar aqui. Vamos lá. Então, primeira etapa do nosso plano 23 por 1 já realizado, que foi mostrar para vocês uma visão diferente sobre 6, no caso 8 pontos, que para a gente é muito importante para você começar a olhar e entender que precisa ser diferente. Então, a gente já entregou isso para vocês. Amanhã a gente não vai deixar vocês só com um problema, né, Peter? A gente não vai falar, olha, tá aqui os erros, toma, se vira. Não é essa a missão. Primeiramente foi mostrar para vocês um olhar diferente. Amanhã a gente vai pensar agora como? Como solucionar? Que indicadores são esses? Que números são esses? Não é só janeiro, fevereiro e março, é quais os meses que são importantes? Tem que olhar, por exemplo, para agosto e novembro, que são outros 2 meses de alta. Então, amanhã, neste mesmo horário, a gente vai estar junto para nós conversarmos sobre o como. Pegar esses 6 erros, esses 8 erros, na verdade, e trazer para vocês no seu dia a dia, para que na quinta-feira a gente já entenda e coloque ele como um plano. A gente vai sair já com uma rota desenhada, porque a gente está gastando aqui agora o tempo para planejar, gastando as nossas 23 horas afiando o machado para gastar só 1 hora para derrubar o tronco. Então, essa foi a nossa missão de agora. A gente deixa muito claro, todos vocês receberam um contato por parte do nosso assistente, que é o Felipe. Ele está à disposição de vocês para vocês mandarem as dúvidas de vocês, tá? Então, caso aqui não tenha dado tempo, manda pra gente, nós vamos, eu e o Peter, vamos responder todos vocês, tá? Algumas perguntas podem ser aquelas que serão respondidas na aula de amanhã e a gente vai avisar quais são, e aí você é nosso convidado para amanhã. Já agradecer aqui, Peter, o treinador Carlos gostou muito da nossa iniciativa, como parece uma escola de empreendedores, achou legal.
o Francisco, a Dani está super curiosa, tá? A Ana também estava com saudade de ouvir a gente, Peter. Fala, Aninha, um beijão para você, querida. Bom te ver aqui com a gente. Exatamente. Então foi ótimo. Acho que adorei a participação de todo mundo. Acredito que nesse foi uma ideia mesmo provocar vocês para um olhar diferente. Tenho muito claro isso. Agora que vocês têm o primeiro passo, amanhã a gente vai dar continuidade. Certo, Peter? Boa, pessoal. A gente queria hoje realmente desconstruir alguns conceitos de vocês para vocês estarem abertos ao novo, tá? Que muda a realidade de muitas academias. A gente acompanha vários cases aí de sucesso no nosso portfólio. Então, a gente quer compartilhar com vocês esses aprendizados que a gente recebeu aí dos nossos clientes. Então, esperamos todos vocês aqui amanhã, às 15 horas, tá? Se você tem alguma pergunta, pessoal, sobre... a gente colocou um assistente com a gente, o Felipe está aí, em contato com vocês que se inscreveram, tá? Então, se você quiser falar diretamente com a gente vai estar disponível. Manda dúvida, a gente pode responder aí no particular, tá? Eu e a Carol reservamos um tempo na nossa agenda aqui para poder interagir com vocês, one-to-one mesmo, entendeu? Então, manda as dúvidas para o Felipe, ele provavelmente já deve ter contactado vocês, tá? Então, ele vai dar um alô aí para vocês aqui no finalzinho da live, que ele está aqui e tal, e a ideia é que a gente caminhe junto, tá, pessoal? Então, a gente quer analisar cada caso e poder ajudá-los em cada uma desses, né? Às vezes não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, podemos pegar mas tem sim como a gente atacar todos esses erros de uma vez só. Então, você precisa estar com a gente amanhã e depois de amanhã para a gente poder aí atacar, tá bom? Estamos aqui afiando o machado com vocês. O que é afiando o machado? É preparar vocês para vir e não só simplesmente entregar conteúdo, entregar o que tem que fazer. Então, é muito importante a gente entender o porquê a gente precisa fazer alguma coisa para a gente começar a fazer, e espero que esse conteúdo que a gente entregue para vocês, dessa vez, a gente consiga realmente que vocês apliquem no dia a dia de vocês. Tá bom, pessoal? Então, até amanhã, às 15h. Carol, muito obrigado aí pelo seu tempo, né? Obrigado a todo mundo que convidou vocês aqui, obrigado a todos que estão aqui com a gente, tá? Muito, muito prazer. Obrigado, Paulão, aí por pilotar essa ferramenta nova aí, que dá um dinamismo muito legal aí no nosso dia a dia, aí no nosso webinar, e a gente se vê amanhã às 15h. Valeu? Obrigado, Carolina. Beijo a todo mundo aí.